não vê. Presa no pecado e você parado sem nada fazer. Precisas agora a ter mais amor. Gemendo e chorando, vem trazer as almas pé do Senhor. Chora, meu irmão, tenha compaixão das almas perdidas. Por amor às almas, Jesus entregou sua própria vida. Sangue derramou e almas comprou, não é brincadeira. Chora, meu irmão, tenha compaixão das almas prisioneiras. Ainda me lembro da igrejinha do interior, que o povo todos viviam na santa paz do Senhor. Irmãos oravam e o fogo santo descia, toda a igreja se enchia da graça e do seu amor. Naquele tempo se falava em profecia, e aquele que recebia tinha a bênção e o temor. Muitos obreiros eram sobrecarregados, mas sempre estavam do lado, ajudando seu pastor. Antigamente a teologia dos irmãos era usar a sua fé e seu joelho no chão. Quando o inimigo queria dar uma investida, toda a igreja combatia com jejum e oração. Mas hoje em dia tudo é muito diferente. Na igreja existe gente que não gosta de barulhão. Tem muitos crentes arrumados e bonitinhos, na igreja fica quietinho só na observação. Se alguma coisa não saiu do seu agrado, ele diz tá complicado e não volto aqui mais não. Mas eu te digo, aceite, querido amigo, Jesus livra dos perigos e te dá a salvação. Se te humilhar e aceitar a palavra santa, Ele sempre está contigo e te alegra o coração. Você precisa ser um crente fiel, quando chegar lá no céu, receber teu galardão. Não desesperes, espera em Deus. Que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera
cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos e fazem chorar, Deus te chama agora, ou vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Graças a Deus por mais uma segunda-feira nós poder estar aqui. Agradecemos a Deus por mais uma noite nós poder levar essa programação até a tua casa, até onde tu estiver escutando aí, através do rádio, através da internet. Nós vamos orar e depois vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma oportunidade, obrigado por mais um dia de vida, pela sua presença conosco aqui nesse lugar. Que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha usar, Senhor, a nossa vida de acordo com a sua vontade. Que o Senhor venha nos dar direção nessa palavra, Deus, que o Senhor tem nos trazido. Que o Senhor venha nos ajudar, que nós possa falar de acordo com a vontade do Senhor. Que a voz do Senhor possa ser ouvida através de nós. Que nós possa estar aqui para fazer a vontade do Senhor e não a nossa. Que o Senhor todos os dias venha guardar, Senhor, a nossa saúde, o trabalho, a família, o lar de cada um que estiver na escuta dessa programação. Que o Senhor venha ouvir também a oração que cada um tem feito, tem apresentado na sua presença. O Senhor que conhece a necessidade de cada um de nós, que no tempo certo, de acordo com a sua vontade, o Senhor venha atender a minha oração e a oração de cada amigo que estiver na escuta dessa programação. Que o Senhor esteja conosco a cada segundo aqui, Senhor. Amém. Em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 26, no versículo 51, capítulo 26 de Mateus, onde diz assim: eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a sua mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Amém. Essa palavra que Deus tem nos dado para nós partir aqui nessa programação, nessa segunda-feira à noite. Que Deus venha abençoar cada irmão, cada amigo que estiver na audiência da programação, através da rádio, através da internet, onde Jesus estava ali sendo preso, para ser levado, para ser julgado, para ser crucificado, e Pedro, ele cortou a orelha, cortou a orelha de Malco, e Jesus o repreendeu, mandou que ele colocasse de volta na bainha a espada, que não era daquela maneira, que o reino de Deus era edificado. Não era daquele jeito, por força humana, não era por vontade humana, mas pela vontade de Deus. E ele ainda afirma que se ele quisesse, ele poderia pedir a Deus, e Deus lhe daria anjos, e certamente esses anjos, eles não trariam flores nas mãos, eles não iam trazer chocolate para aquele pessoal que estava ali prendendo Jesus, eles iam vir a pelejar, se assim fosse,
a vontade de Deus, mas Jesus, né, conhecia a vontade do Pai. Ele sabia que era, né, o seu objetivo desde o começo, a cruz, para nos dar salvação, né? E ele não permitiu que ninguém, nem mesmo um dos discípulos, atrapalhasse, né, de se cumprir a vontade de Deus, né? Ele nunca usou de mentira, de engano, né? Sempre usou da verdade, né? Daquilo que é próprio de Deus, né? Por isso Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Porque aquele que usa da mentira, ele não tem parte com Deus, né? A mentira, não existe mentirinha de brinquedo, né? Mentira, né, não é de Deus, e se não é de Deus, é do diabo, né? Qualquer pessoa que faça uso, né, da mentira, né, mesmo que seja algo aparentemente inofensivo, né, está desagradando a Deus, né? A vontade de Deus tem que ser respeitada todos os dias da nossa vida. Quando nós oramos a Deus e pedimos, né, seja feita a vossa vontade, né, nós temos que estar pronto para aceitar a vontade de Deus, aquilo que Ele determinar, não mais o que nós queremos, mas o que Deus quer. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, quando nós nos tornamos cristãos, aceitamos a Jesus, né, estamos ali para seguir a Cristo. E assim como Cristo levou a sua cruz, cada um, né, que um dia fez um propósito tem que levar a sua cruz sem murmurar, né, e sem tentar contender com a vontade de Deus, né, confiando que Deus tem o controle de todas as coisas, e quando é o momento certo, a hora certa, o Senhor, né, Ele sabe aquilo que cada um de nós precisa, Ele sabe aquilo que cada um de nós necessita na nossa caminhada para continuar até aonde é a vontade de Deus. Nós vamos ouvir um louvor, então se tiver algum pedido de louvor nós vamos atender. Parece que alguém ligou ali, aí nós vamos atender aí o pedido de louvor da irmã Terezinha Souza, que ligou e pediu um louvor com o grupo Nova Geração e pede oração. Que Deus abençoe a irmã Terezinha, sempre está na audiência. Também que Deus abençoe ali o irmão Devanir Carvalho, que sempre está na audiência também. O irmão Giovanni Ramírez e a sua família também, que estão na audiência lá no bairro Boa Esperança. Que Deus abençoe. Também o irmão Juvenal também, que sempre é ouvinte da nossa programação. Que Deus abençoe os nossos irmãos, nossos amigos. E o irmão Delcio e a sua família também, ele que já vai cantar aí no LP para nós. De vereda, e nós vamos atender o pedido do irmão.
seu caminho. Ele vai ser transformado, mas vai sendo de pouquinho. De pouquinho em pouquinho que minha vida mudou. De pouquinho em pouquinho que Jesus me transformou. De pouquinho em pouquinho que Jesus me transformou. De pouquinho em pouquinho que minha vida mudou. Graças a Deus. De pouquinho em pouquinho Deus vai fazendo, né? Deus vai trabalhando, vai provendo ali de acordo à sua vontade, de acordo à necessidade de cada um, né? De pouquinho em pouquinho Deus vai dando entendimento para aquilo que Ele chamou para trabalhar na obra, para fazer algo, né? De acordo à vontade de Deus, né? Não podemos nos apressar, não podemos tentar fazer do nosso jeito, da nossa maneira, né? Como a palavra de Deus diz que Pedro tentou fazer da maneira dele, né? Achou que ele mesmo com a sua espada tinha que defender a Cristo, né? Puxou da espada e cortou a orelha, né? Muitas vezes na nossa caminhada no Evangelho, né, temos vontade de fazer que nem Pedro, né? Mas graças a Deus que o Espírito Santo que habita em nós, né, tem misericórdia, né, e nos ajuda a nós permanecer firme na fé, né? Porque muitas vezes, né, aqueles que anunciam o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo, né, como é de verdade para seguir a Cristo, para ser cristão de verdade, para morar no céu, né, muitas vezes dá vontade mesmo de pegar um porrete, né, e sair evangelizando de maneira diferente, né, pegar pela mão e tu vai aceitar Jesus hoje ou não, é hoje que tu te converte ou nós vamos converter de outra maneira, né? Mas não é assim que Cristo quer, né? O Senhor, né, nos mandou anunciar o Evangelho, né, e em todos os lugares, né, a todos, né? Não é com a espada, não é por força nem por violência, diz a palavra de Deus lá em Zacarias capítulo 4, né, que não é por força nem por violência, né? E Jesus, nessa passagem, né, ele repreendeu a Pedro que guardasse a sua espada. Muitas vezes, né, quem sabe a gente se questiona, né, eu mesmo quantas vezes me questiono por que, né, que tanto se anuncia, que tanto se prega, tanto se fala, as pessoas estão vendo, né, estão vendo as consequências, né, de rejeitar a Deus, de seguir o caminho errado. Quantas pessoas que fizeram escolhas erradas, né, e tiveram consequências terríveis na sua vida, né, e as pessoas estão vendo diante deles e não querem se prostrar na presença de Deus. Mas é o agir de Deus, é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, da nossa maneira, do nosso jeito, não é por violência, por força, mas é pelo ouvir a palavra de Deus, é por anunciar, né? Nós devemos sair, como diz aquela parábola do semeador, a semear, né? O nosso papel é semear. Quem dá a semente, a boa semente, né, é o Senhor, né? Ele nos confiou essa semente para que nós saia semeando aí por onde nós passar. Nós somos apenas semeadores, nós somos apenas aquele que sai anunciando essa semente, né? Lançando essa semente por onde a gente passa, né? Não por força, não por violência, não por imposição, né, pela nossa vontade, do nosso jeito, da nossa maneira, mas do jeito que Deus, né, mandou, do jeito que Deus quer, do jeito que Deus falou, né, que nós possa anunciar que Cristo é o Senhor por onde nós passar, através de um carro de som, através de um folheto de casa em casa, distribuindo, né, para as pessoas, através de culto evangelístico, através de um programa de rádio. Que nós não venha desanimar, que nós não venha ficar olhando aonde vai cair essa semente, né? Porque hoje, né, não é só o mundo que não ouve o Evangelho, não é só aquele que ainda não veio para Cristo que não ouve, né? Muitos que estão dizendo que seguem a Cristo, né, mas não ouvem também o Evangelho, né? E se nem aqueles que estão seguindo a Cristo não querem ouvir o Evangelho da verdade, o Evangelho que Cristo mandou anunciar, o Evangelho da cruz, o Evangelho de renúncia,
né? O que esperar do mundo? O que esperar daquele que ainda nem conhece a Cristo, né? Se aqueles que já conhecem, se aqueles que já deviam estar no caminho certo, às vezes não querem ouvir, né? Quantas vezes que a gente vê pessoas que às vezes fazem uma vida que estão dentro da igreja, né? Não sei quantos anos que estão ali, e muitas vezes quando o evangelho é anunciado, né, sai brabo, não quer ouvir, né, se levanta e quer trocar de igreja, né? O evangelho da cruz, ele não é um evangelho de aplausos, um evangelho de curtidas nas redes sociais, de fama. Não é dessa maneira, né? O próprio Jesus, ele foi rejeitado, né? Ele foi açoitado, ele foi pregado na cruz para que se cumprisse a vontade de Deus. Os discípulos, aqueles que saíram a anunciar o evangelho que Jesus mandou, né, foram martirizados, quase que todos eles, né? Os primeiros cristãos pagaram um preço de sangue, né, para que o evangelho não viesse a morrer, para que ele viesse a prosseguir sendo anunciado e crescendo, né? Aí hoje o que se anuncia, né, é fama, é pessoas que querem ser conhecidas, querem viajar o mundo. Mas será que não tem profeta lá onde esse pessoal vai? Outro dia eu vi na rede social de um amigo ali que trouxe ao Brasil um profeta lá dos Estados Unidos, mas então aqui no Brasil não tem profeta, são tudo do capeta. Então tem que ir buscar lá não sei aonde o profeta, né? Será que não tem nenhum aqui que Deus use, que tem que buscar lá no fim do mundo? Eu creio que Deus levanta homens de Deus em todos os lugares, mas hoje a própria igreja, né, está numa idolatria, né? Vem o cantor não sei quem, vem o pregador do Paraguai, da Argentina, do México, não sei da onde, saem tudo correndo para ir assistir. Aí o irmãozinho que está ali todos os dias, né, aquele ali não é usado por Deus, né? Hoje é triste de ver. E se na igreja está dessa maneira, esperar o que do mundo, né? Esperar que o mundo esteja ali com os ouvidos prontos para ouvir, né? Primeiro nós temos que dar o exemplo. Temos que aprender a seguir a Cristo, a parar de seguir a homens, a deixar de ser idólatra, deixar de querer resolver do nosso jeito, como Pedro queria resolver do jeito dele aqui nesta passagem. Porque ali Pedro queria resolver da maneira dele, mas Cristo disse: não, guarda a tua espada. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Importa que seja cumprida a vontade de Deus. Então, se nós vimos muitas vezes coisas difíceis de ver, né, muitas vezes dá vontade, né, de desistir, de parar, né, de desanimar na caminhada, mas importa que se cumpra a vontade de Deus, né? E assim como a vontade de Deus se cumpriu em Cristo, tem que se cumprir na nossa vida. Embora nós vejamos às vezes coisas difíceis de acreditar, né, e nos últimos tempos na igreja, né, temos visto bastante coisas difíceis de acreditar que está acontecendo, né? É difícil às vezes crer, né, que aquilo está acontecendo no meio do povo de Deus, daqueles que dizem que querem morar no céu. Mas assim importa que se cumpra a vontade de Deus, que aconteça, para que no tempo de Deus as coisas venham a ir para o lugar. Temos que crer, temos que continuar crendo na palavra do Senhor, no evangelho que Ele deixou para nós anunciar, e não cessar de anunciar. Muitas pessoas desistiram de anunciar, desistiram de servir a Deus por causa de testemunhos errados que viram, por causa de coisas que viram acontecer e não foi no mundo, foi dentro da igreja. E aí esfriaram a sua fé, deixaram aquilo ali parar, o seu chamado, o seu ministério. Mas importa nós olhar para a vontade de Deus. Aquele que olha para Cristo, aquele que olha para a cruz, ele não desiste por nada. Pode o João, o Paulo, a Maria, o Antônio fazer o que quiser. Ele olha para Cristo, ele olha para o evangelho, ele olha para a Bíblia, para a palavra de Deus. Pode fulano, beltrano anunciar o que quiser, ele vai conferir na palavra de Deus, na Escritura. Hoje se anuncia tanta coisa, né? Se anuncia que se tu tem Deus, tu tem que ser próspero, né? Esta é uma marca da presença de Deus na velha aliança.
na aliança que Deus fez com Abraão, porque naquele tempo, o sinal de que Deus era na vida de um homem era que ele tinha muito gado, muitas ovelhas, muitas posses. Ele era próspero. Mas após Cristo, né, qual é o sinal de que o Senhor é na vida daqueles discípulos? Né? Aonde está a fortuna dos discípulos de Jesus? Aonde está o nosso tesouro? A palavra de Deus diz que nós devemos ajuntar tesouros no céu. E hoje o evangelho que está sendo anunciado, que dizem que é evangelho, né, ele está do lado avesso, ele está de ponta cabeça. Porque se anuncia um evangelho que parece que ainda está preso àquela velha aliança, né, de prosperidade. Né? Mas e João e Pedro e os demais discípulos? Então eles não eram de Deus. Aonde foi o império, os castelos, os palácios que eles construíram? Os primeiros cristãos, aqueles que saíram e foram perseguidos por amor do evangelho. A Bíblia diz que quando ali se reuniu aquele povo, eles vendiam tudo que tinham e tinham tudo em comum. Eles abriam mão, eles renunciavam. Hoje, de ponta cabeça, o que se anuncia é que tu tem que tirar o dinheiro dos outros, né? Tem que tirar, tu tem que ser próspero, senão Deus não é na tua vida. Mas de que adianta nós ganhar o mundo inteiro, né, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo, perdendo a salvação da nossa alma, impedindo a vontade de Deus? Tem muita gente com a espada na mão, fazendo do seu jeito, da sua maneira, impedindo o agir de Deus, trabalhando contra a vontade de Deus. O evangelho que se anuncia hoje é um evangelho de ponta cabeça. Tudo contrário do que Jesus mandou fazer. Infelizmente. E com esse evangelho, né, não tem reino de Deus, não tem céu. A palavra de Deus, né, nos diz: como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? É desta maneira, é desse jeito. Virão tempos difíceis, trabalhosos, escândalos, coisas difíceis de suportar. Mas convém que nós continue firme, crendo nas promessas de Cristo, confiando que Jesus é o Senhor, confiando que há uma recompensa para aqueles que forem fiéis, para aqueles que continuarem crendo, que não desistir na metade do caminho. Mas essa recompensa é no reino de Deus. É claro que Deus pode nos dar aqui nessa terra. E não é pecado ter, né? Se tu tem um carro bom, que bênção. Tomara que tu tenha 2, 3, 4, que Deus abençoe. Se tu tem uma casa boa, tomara que tu tenha 5 casas, que bênção, coisa boa. Mas não é isso que é o sinal de Deus na tua vida. Porque também o ímpio prospera. Porque se o ímpio não prosperasse, se aqueles que adoram a Baal não prosperassem, por que tanta gente adora ele? Por que tanta gente segue a ele? É porque algo ele tem também para oferecer. Ele também sabe oferecer coisas boas para aqueles que servem a ele, para aqueles que fazem negócio com ele. O sinal da presença de Deus é a obediência, uma vida dedicada ao Senhor, onde se coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro, não é segundo. Primeiro a minha mãe, o meu pai, primeiro a minha mulher, primeiro o meu filho, primeiro a minha casa, primeiro o meu trabalho. Não, primeiro Deus. O resto a gente vê depois. Deus estando em primeiro lugar, Ele tem o controle da tua vida e de tudo que é teu. Tudo. Só que hoje, né, de ponta cabeça, do jeito que está sendo anunciado as coisas, tem 1001 coisa na frente de Deus. Primeiro a prosperidade, primeiro a tua família, primeiro não sei o que, depois, quando der tempo, Deus, vamos evangelizar. Hoje eu não posso, não tenho tempo.
Vamos orar. Hoje não posso, eu tenho um compromisso importante. O compromisso número 1 na minha vida é com Deus, é com o Senhor, é com o Evangelho. O resto tudo é secundário, tudo o demais está na mão de Deus. Ele vai fazer de acordo à vontade dele, no tempo dele, do jeito dele, no entendimento dele, como ele acha que deve ser feito. Porque eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. Ela não é minha, ela pertence a Cristo. Isso é ser cristão, é servir a Deus. Só que tem muitas pessoas hoje que estão como Pedro. Estão querendo resolver do seu jeito. Estão querendo fazer da sua maneira. E não do jeito de Deus. Pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Só que o Pedro não queria esperar os anjos, ele queria arrancar da espada e sair cortando todo mundo, resolver da maneira dele, né? Hoje o evangelho que se anuncia é esse: resolva do teu jeito, faça da tua vontade, da tua maneira. A vontade de Deus que se lasque. Às vezes a vontade de Deus é que aconteça daquela maneira e cabe a nós que entregamos a nossa vida a Cristo aceitar. Só que o evangelho de Cristo ele está bem fraquinho, bem pequenininho. Ele vem sendo anunciado lá em um lugar ou outro, por um ou outro que ainda tem um pouquinho de coragem de anunciar. Que ainda Deus está se movendo e fazendo, né? Porque coragem nenhum de nós tem para falar a verdade, né? Se anunciamos é porque Deus assim requer de nós, porque Deus assim ordena. Não é mérito de nenhum pregador, de nenhum ser humano. É a vontade de Deus, né? Mas é a vontade de Deus que assim se cumpra, que nos últimos dias, né, o evangelho de Deus ele venha sendo sufocado, né, por um outro anunciar, por um anunciar de prosperidade, por um anunciar de vontades humanas, vontades de Pedros, que querem com a sua espada resolver do seu jeito, que querem se apossar do que não é seu, que querem fazer da sua maneira, ignorando, né, o que Jesus falou, né, como se cumpririam as Escrituras. É importante, assim como se cumpriu em Cristo a palavra de Deus, que Ele veio, que Ele anunciou, que Ele fez sinais, que Ele foi rejeitado e foi crucificado, é importante que se cumpra tudo o que está escrito, para que possa novamente Ele vir buscar o seu povo, um povo zeloso e de boas obras, um povo que ainda obedece, um povo que ainda quer andar na presença de Deus, um povo que não está preocupado em conhecer lugares aqui na terra, mas que está preocupado em conhecer o céu, o reino de Deus, um povo que não está preocupado em conhecer gente famosa, em ouvir gente famosa, mas está preocupado em dobrar os joelhos, orar e ouvir a resposta de Deus na sua vida. Que não está preocupado em conhecer o cantor, o artista famoso, mas está preocupado em conhecer Jesus, o nosso Salvador. Hoje, a idolatria é tão grande, não só no mundo, mas dentro da igreja, né, que a crentaiada quer conhecer o mundo inteiro. Eu só não sei se eles têm o mesmo desejo de conhecer o céu. Eles querem conhecer todos os artistas famosos. Se tu perguntar quem é o Gerson, o Nerso, o Cerso, tudo eles conhecem. Se tu rodar o louvor, eles sabem quem é que canta. Agora, e Jesus? Será que eles conhecem de verdade quem é Jesus? Quem é o autor e consumador da nossa fé? Quem é aquele que nos deu salvação lá na cruz? Porque esse evangelho ele vem morrendo dia após dia. Ele só não morreu, né, porque Deus não permite, porque a misericórdia de Deus não deixa, né, porque o poder de Deus não deixa isso acontecer. Mas a vontade dos homens era que ele tivesse morrido, né, que ele já tivesse se calado, que ninguém mais anunciasse esse evangelho. Mas ainda há, graças a Deus, né, alguns remanescentes
né, que anunciam a palavra de Deus e que oram com fé, pedindo sempre a vontade de Deus que se cumpra na nossa vida, na vida de cada um que está nos ouvindo, a vontade de Deus. Embora seja difícil de ouvir calado, de ver calado, né? Olhando para essa palavra, né, alguém, quem sabe, vai condenar Pedro e dizer: olha, por que ele fez isso? Puxar a espada e cortar a orelha. Se fosse eu no lugar dele, eu não faria. Mas tem coisas, às vezes, a gente vê acontecer que é difícil de assistir calado. É difícil de ficar assistindo enquanto acontece. Não é fácil. Tem que buscar muito em oração, na presença de Deus, pedir pela misericórdia do Senhor para poder continuar. Porque tem coisas hoje acontecendo e não é no mundo, né? É no meio do povo de Deus, no meio da igreja, que está difícil de assistir, né? Não é fácil. Mas assim importa que se cumpra a vontade de Deus. E cremos, né, que se cumprindo toda essa escritura que o Senhor nos deixou para aquele que crê, Ele virá e vai nos levar para um lugar onde ali não vai haver nada que nos cause espanto. Vai haver só alegria, só glória, só bênção, só louvores ao Senhor. Esse é o lugar que eu almejo conhecer e que eu te convido, né, a dedicar a tua vida a um dia conhecer e morar também neste lugar, na glória com o Senhor, porque Ele virá a buscar o seu povo, e não é um povo de qualquer maneira. É um povo que ainda conhece a voz do bom pastor e que ainda segue o evangelho que Ele deixou para aquele que quer ser seu discípulo seguir. Graças a Deus. Nós vamos ouvir mais um louvor, então. Se tiver mais algum pedido aí, nós já vamos atender. É, Senhor, é bem assim. Às vezes, em meio à noite, perdemos o sono, mas não entendemos que é o Teu Espírito Santo nos chamando para orar. Mais uma vez perdi o sono e então me levantei e andando pela casa, coração queimava igual brasa, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito fera acuada, sem vontade de sorrir.
Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h49. Glória a Deus. Ore mais, busque mais a presença do Senhor, né? Esse é o caminho para nós estar ali ouvindo a voz de Deus, né? Nós dobrar o nosso joelho, orar, reconhecer que nós somos dependentes de Deus, né? Que nós dependemos do Senhor, que a nossa segurança ela está no Senhor, né? Nós vimos essa semana, né, que uma reportagem que com certeza muitos, né, assistiram, né, que uma mulher ali que estava indo praticar um esporte ali, que eu não sei nem dizer o nome daquilo ali, onde ela foi arremessada de cima de uma ponte sem a corda que garantia a segurança dela, né? No momento ali, naquela emoção do momento, né, de eu vou pular, eu vou saltar, eu vou fazer algo que eu estava ansioso para fazer, né? Ela não lembrou de verificar se a corda estava ali, nem aquelas pessoas que estavam ali, né, para dar instrução, não lembraram, né, de verificar se a corda estava amarrada, né? E ela foi lançada sem corda, né, como se fosse no abismo, né? Foi uma viagem sem volta. É assim que está a fé de muitos cristãos hoje. É assim que está muitas igrejas, para não dizer a maioria delas hoje. É assim que está o evangelho sendo anunciado hoje. Eu quero usar essa situação, né, para que você compreenda, que não fique dúvida, né? É assim que está o anunciar do evangelho hoje, né? Na emoção, né, de lindos louvores e de afinação de instrumentos e não sei o que, na emoção do movimento e campanhas disto e daquilo, e arrecadação daqui e dali, e lindos templos e não sei o que mais. Nessa emoção tem muitos cristãos se lançando na eternidade sem verificar se Cristo está mesmo com eles na sua vida. Coitado daqueles, né? Deus tenha misericórdia daqueles que se lançarem na eternidade sem ter a certeza de que estão ali amarrados à cruz de Cristo, que nos dá segurança de uma eternidade de paz e de descanso. É uma viagem sem volta para a condenação. Essa é a fé de muitos, da grande maioria hoje, na emoção do momento, baseada só em emocionalismo. Bíblia, nada. Palavra, nada. Evangelho de verdade, nada. Renúncia, nada. É só aquela emoção, né? E esquecem de verificar se Cristo está mesmo nesse negócio. Depois de se lançar dali, meu amigo, aí tchau. Aí não tem mais o que fazer, já foi. Não tem como voltar atrás. Tome uma decisão enquanto é tempo, meu irmão, meu amigo, você que ainda não tomou. E quem sabe você até que já está aí seguindo esse caminho, verifique direitinho a tua caminhada da fé, se Cristo está mesmo se agradando da maneira com que tu tem agido, com que tu tem servido, da maneira de quantas coisas tu tem feito para Deus, tu tem renunciado de verdade à tua vontade para fazer a vontade de Deus. Não deixe depois que tu for lançado para aí tu lembrar de verificar se era mesmo Cristo que estava falando contigo. O Evangelho ele tem poder de salvar, de transformar, de mudar vidas, né? Mas tem muitos se lançando no abismo sem verificar se a corda, se o Evangelho está mesmo firme ali na sua vida, se Jesus está mesmo segurando na sua mão, se não é só um engano, se não é só uma impressão, um emocionalismo passageiro, algo que não garante salvação de ninguém. Para nós ir e voltar de volta em segurança, meu irmão, é necessário estarmos bem amarrados ali a nossa mão
a mão de Cristo. Não se perca no momento da emoção, porque depois de saltar, meu irmão, não tem como voltar, viu? Não tem como voltar. Faça uma análise nessa noite da tua fé, da maneira com que você tem seguido a Deus, em que você tem depositado a tua confiança. Se você ainda não entregou tua vida a Cristo, tome uma decisão enquanto é tempo. Se você se apartou do caminho do Senhor, volte enquanto ainda dá tempo. Se você já está nessa caminhada, assim como eu, vamos verificar a nossa vida bem certinho todos os dias, se é mesmo isso que Jesus requer de nós. Não deixe para depois que for tarde demais, depois que não tiver jeito. Não vá atrás de emoção do momento, vá atrás do Evangelho, da Palavra de Deus. E a maior prova, meu irmão, a maior evidência disso, né, é o nosso culto, é a nossa programação. Se o culto tem 2 horas, é 1h30 de cantiga e blá blá blá, 15 minutos de anúncio e uns 15 minutos de palavra só. Se a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, por que é que reduzimos o mais possível o tempo da mensagem para dar lugar a outras coisas? As nossas programações, com todo o respeito, que eu sempre mando aqui um upa para cada irmão, cada amigo que tem sua programação, oro para que Deus abençoe. É claro que Deus usa cada um de uma maneira. Porém, uma programação de 1 hora, assim como essa minha, às vezes tem 55 minutos de cantiga e 5 minutos de palavra. É triste de ver o rumo que está seguindo o Evangelho do Senhor. É triste de ver. Quero pedir se a nossa técnica ali acha o louvor, o rumo da humanidade, com Daniel e Samuel, o rumo da humanidade. E nós vamos deixar esse louvor rodando aí. Que Deus abençoe a tua vida. Nós vamos orar antes de rodar esse louvor. Senhor nosso Deus, venha nos abençoar, venha abençoar os nossos ouvintes, que o Senhor possa ter falado na vida de cada um desses amigos, desses irmãos que estiver na audiência, que o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Abençoa, Senhor, esta nossa noite, nos dá uma semana abençoada, guarda, Deus, a vida, a saúde, o trabalho, a família de cada um de nós. Amém. Deixar esse louvor aí rodando, você preste atenção na letra desse louvor. Hoje eu parei pra entender o rumo da humanidade, porque já chorei ao ver a face da crueldade. Os homens prendem o amor e semeiam a maldade, depois colhem com fartura a dor e a infelicidade. Nas escolas encontramos também a brutalidade. Crianças estão armadas, cometendo atrocidades. É difícil passear pelas